Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Lu. Ei, gente, tudo bom? E aí, Tudo tá tendo Tudo. chuvinha aí onde vocês estão? Porque aqui em casa tá com uma chuvinha leve, mas tá. Aqui também tá Aqui em chovendo. casa a chuvinha tá mais pesada, viu? É mesmo? Não, aqui tá tranquilo, mas tá aquela chuvinha gostosa. Aquele tipo de chuva boa que a gente tá precisando. Oi, Karine? Aqui já tá armando um chuvão já. É mesmo? Ah, não. Aqui tá super tranquilo. Enfim, tá aquele tipo de chuva gostosa, né, que molha, que a gente precisa, mas sem necessariamente causar medo, né? Porque ultimamente também tem hora que a gente fica até com receio. Enfim, então vamos aqui, saudade de vocês, vejamos. Vocês viram que eu coloquei aqui, né? Que eles encaminharam hoje para a gente essa arte, o avaliar ele já está, né, iniciando, então já está disponível a partir de hoje, dia 18, né? Então podem começar a avaliar aí, tá bom? Não deixa para a última hora, não. Já deve estar aparecendo aí para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, que antes, isso aqui é porque eu deixei para passar enquanto vocês entravam, mas aqui, ó, primeiro aqui, vejamos todos os slides, para mim não deixar de passar. Bem, aqui, isso, já que nós começamos a nossa semana, eu sempre gosto de desejar a vocês uma boa semana, né? A todos nós, que Deus nos abençoe, e aí uma semana produtiva e abençoada para todos nós, tá? Bem, aqui a nossa live do dia de hoje, que é quando eu marco aqui a partir do momento que a gente finalizou, né, na semana passada. Lembrando a vocês os nossos avisos básicos, né, daqueles que eu acho que eu falo, mas eu acho que é importante falar. Então, lembrando a vocês, né, que a data máxima para o envio do estudo dirigido da unidade 3 é até hoje. Já recebi da maioria de vocês, né? Mas ainda tem gente faltando, tá? Então, olhem só. Ainda tem alunos que não enviaram, então não deixem de enviar, é até hoje, tá bom? Semana que vem, nós temos aquela nossa atividade online, tá? Então, chamando a atenção para vocês, não se esqueçam, né? É uma atividade que a gente vai dar durante a aula, daquele mesmo esquema que vocês sabem, né? Que eu disponibilizo, enfim, mas é durante a nossa aula, tá bom? Então, não se esqueçam em relação à semana que vem. Bem, e semana passada, eu até chamo a atenção, porque semana passada eu apresentei, né? A distribuição dos pontos, falei sobre... Inclusive o trabalho, a gente fez, né, o sorteio aí dos temas para os trabalhos e até disponibilizei para vocês, né, durante a semana, coloquei lá. Então, eu quero chamar a atenção porque nem todos, né, estavam aqui durante a aula. Então, por favor, tá? Não se esqueçam. Deixa eu até conferir aqui. Isso, né? Eu coloquei semana passada aí para vocês, ó. Os temas e o nome, né, de um integrante do grupo, né, porque normalmente vocês fazem em conjunto. Então, só peço a vocês, não deixem, né, de contactar o colega, de verificar aí direitinho, começar a execução do trabalho, para não ficar, tá, para a última hora, tá bom? Se porventura ainda, né, na hora de você se encaixar ali em algum grupo, se você ainda precisar que eu dê mais algum outro tema, né, no sentido de, às vezes, não for o suficiente, é só me avisar, tá bom? Não deixem para a última hora, por favor. Então, nós vamos dar prosseguimento. Semana passada nós iniciamos a unidade 3, né? Nós estamos falando sobre metodologias dentro da biologia molecular, né? Dentro da biomol. E hoje a gente vai se estender, na verdade, nós vamos aprofundar um pouquinho mais a partir da eletroforese. Deixa eu ver aqui, tem gente entrando.
Isso. Então, é aquilo, ainda mais a turma de vocês é tranquilo, né? Se porventura vocês sempre conseguem admitir o colega, mas se tiver alguém com uma maior dificuldade, é só me avisar, tá bom? Que aí eu tento aqui. Enfim, eu não vou me preocupar com isso, não. Qualquer coisa é só vocês me avisarem, por gentileza, tá? Bem, então vamos. Aqui eu coloquei, né? Porque eles encaminharam agora à tarde. Pedi a todos vocês, né, que não deixem de fazer, de preencher o avaliar. Para vocês não é novidade. Todos vocês já fizeram isso ao longo dos anos, né? Então, por favor, tá? Na hora que vocês entram lá no site da faculdade, aparece lá para vocês, preencham, vocês sabem o tanto que é importante para o curso, né? Para a biologia, e a gente precisa se unir e fazer com que o nosso curso seja bem avaliado, que é uma maneira, né, da gente realmente mostrar a importância do nosso curso e a valorização do nosso curso dentro da nossa instituição, tá bom? Então, não deixem de avaliar lá e preencher, tá bom? Bem, então vamos aqui agora, né, dar realmente essa continuidade em relação à unidade 3, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar aqui hoje. Hoje, né, nós vamos dar prosseguimento a essa unidade e nós teremos momento, fora aquelas perguntinhas que eu sempre coloco aqui, nós temos Kahoot, e eu tenho Kahoot aqui específico para cada um dos itens, tá? 3.3, 3.4, porque eu acho que ajuda poder fixar de uma maneira melhor e ter a participação de vocês, né? Na hora que eu coloco ali o Kahoot, a minha, né, acabo tendo uma maior participação de vocês, o envolvimento, é bom que a gente fala sobre a matéria, mas de uma maneira mais conjunta, tá? Então, nós temos esses dois momentos e também temos uns videozinhos, dos quais eu acho que são importantes, porque ajudam a contextualizar com o que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Bem, então, quando a gente fala, né, a semana passada mesmo eu falei com vocês, falei, olha, na hora que a gente fala de metodologias, na hora que nós falamos de técnicas em análise dentro da biologia molecular, a gente acaba, de alguma forma, recapitulando algo que a gente já citou, logicamente que aqui com um enfoque mais específico, mas do que a gente já teve oportunidade de citar na disciplina de Física e Biofísica, né? Acredito que você se recorda, afinal de contas, foi semestre passado. E agora, dentro da Biomol, a gente consegue verificar, inclusive semana passada, na hora que eu introduzi sobre o assunto, né? Chamei a atenção, olha, é importante que a gente se atente, né? Que essas técnicas de análise, elas são muito utilizadas, inclusive, porque é um direcionamento, né, que o nosso livro didático faz, que essas técnicas de análise, elas são muito utilizadas para o diagnóstico da área de saúde humana, né? Inclusive com um foco bem direcionado no que se refere, por exemplo, a doenças neurodegenerativas, né? Esclerose múltipla, Parkinson, né? Alzheimer. E também, até mesmo também no diagnóstico dentro da oncologia. Então, isso que a gente viu semana passada, só estou aqui recapitulando para todo mundo estar dentro desse contexto, e mesmo porque eu sei que vários de vocês também não estavam aqui, né, nesse início da unidade 3. Então, tem essa pegada, que é uma parte muito importante, né? E eu até também fiz uma outra contextualização, chamei a atenção de vocês, olha, o nosso livro leva para esse lado da importância, e é um lado muito fundamental, afinal de contas, né? Diagnóstico de doenças, nós sabemos o impacto e da importância que isso realmente exerce, mas eu puxei também a sardinha para o nosso lado do contexto da área ecológica, né? Quando eu também contextualizei com vocês que essas técnicas da Biomol também são utilizadas, eu até dei exemplo, né? Peguei uma reportagem
colocando, ó, eles também são utilizados, por exemplo, na identificação de espécies que foram atingidas, por exemplo, com os, né, infelizmente, que foram atingidas ano passado por aquele incêndio, né, intenso ali no Pantanal, e que nós sabemos que, infelizmente, é uma situação que não fica tão no passado assim, né? Afinal de contas, a cada ano ali as questões se renovam. Então, só quero chamar a atenção de vocês, e quem porventura não estava aqui semana passada, não deixem de dar uma olhadinha ali, né, no vídeo, porque isso dá para gente, né, da importância. Por que que a gente agora chama essas técnicas de análise e a gente dá um foco, né, um detalhe maior a essas técnicas? Afinal de contas, elas são muito utilizadas no ambiente laboratorial, né? Que é um ambiente ali que nos interessa muito. Quer seja dentro desse ponto de vista laboratorial de diagnóstico, né? Mas também, afinal de contas, é uma outra realidade nossa, enquanto biólogos, dentro de um ambiente de pesquisa, né? Inclusive, eu pontuo aqui para vocês, que nem igual no caso da electroforese, que ela é muito utilizada nesse ambiente de pesquisa também. Mesmo porque essas técnicas, elas tendem a ser relativamente mais caras quando comparadas, às vezes, a outras técnicas, não necessariamente dentro da biologia molecular. Então, quando, né, se depara com a situação custo, na medida do possível, muitas vezes tende-se, né, a situações que venham ser mais acessíveis, até mesmo financeiramente, né? Então, tem todo esse contraponto que é importante a gente destacar, que é observado também, né? Indiscutível, a gente sabe o tanto que, eventualmente, o que se refere a um curso de uma técnica, às vezes não esbarra ali no dia a dia, né? Então, são situações das quais sempre tem que ser levadas em consideração: importância, aplicabilidade, custo, né? E, logicamente, como eu falei com vocês, a partir do momento que a gente está, né, dentro de um curso da biologia, a gente nunca pode esquecer, né? Porque nós trabalhamos também em prol da ciência, né, na situação de pesquisa. Então, muitas vezes eu utilizo uma determinada técnica, não especificamente no diagnóstico de um paciente em si, mas eu utilizo aquela técnica com vistas a obter um resultado, né? Seja ele qual for, utilizando-se ali como hipótese dentro da biologia. E aí sim, né, nas diferentes áreas que a biologia contempla, quer seja no aspecto ambiental, pegando-se ali, né, material biológico de animais, quer seja de espécies vegetais, enfim, sempre um material rico, né, do qual a gente possa utilizar ali, explorar, utilizando-se de técnicas da biologia molecular. Bem, e aí, quando a gente fala de eletroforese, é uma técnica que ela é simples, né? Mas hoje eu vou chamar a atenção de vocês que dentro dessa simplicidade de técnica, né, nós conseguimos inclusive incrementar a ela processos, né, distintos, e contemplar, enriquecer ainda mais essa técnica com objetivos mais específicos, quer seja na identificação de proteínas, no caso do Western blot, né? Quer seja na identificação de RNA, Northern blot, enfim, nós vamos ver mais adiante esses detalhes, né, que venham contemplar, que venham enriquecer uma técnica base da eletroforese, tá bom? Bem, a eletroforese, ela realmente, não é à toa que ela é muito utilizada, muito empregada, muito citada,
né? Porque a gente consegue ter ali, a partir de uma técnica, a pesquisa, né? A identificação, a busca de identificação de materiais proteicos, de enzimas, né? Afinal de contas, a enzima é proteína, né? Mas com uma atividade catalítica, mas é uma estrutura proteica, e material de DNA, né? Então, logicamente, ela é muito empregada em função dessa extensão, né? Em relação a uma única técnica e a riqueza de material, né? Que possa ser trabalhado, identificado ali. Justamente, levando-se em consideração da importância de análise de DNA, que é o material genético, né? Que é a identidade ali das espécies, e das proteínas de uma maneira geral, que é tão amplo, tão diverso, né? Justamente pela sua riqueza, importância, né? Esse elemento, essa biomolécula que está tão presente dentro das células eucariotas, tá? Bem, logicamente, diante daquela citação também da possibilidade, né, de diagnóstico de doenças. Nós temos aqui, em termos de equipamento, logicamente, quando a gente fala de equipamentos, eles acabam sempre conferindo, lógico, uma possibilidade maior em termos de aumento de custo, e também em relação ao material que é necessário para aplicar-se a técnica, né? Porque aí nós temos reagentes que são específicos para as técnicas, né, dentro da biomol. Bem, mas o princípio é um princípio muito simples, né? Que é justamente permitir realmente com que o material possa correr, né, entre aspas, aqui num gel, que nós vamos citar mais adiante, né? E, obviamente, ali poder fazer a identificação desses materiais. Sempre com base numa diferenciação de cargas elétricas, né? No polo positivo e negativo, como eu vou destacar para vocês daqui a pouco. Aqui, né, como eu falei com vocês, o fato, apesar, né, da eletroforese nos permitir realmente boa visualização, contemplar, né, a identificação ali de estruturas tão importantes para as células eucariotas, ela ainda é considerada uma técnica relativamente cara, tá? Então, por isso que mesmo diante de todas as possibilidades, muitas das vezes ela é mais empregada dentro de um conceito de pesquisa em função, né, do que eu falei previamente, daquele conceito ali de custo. E como eu falei, né, com vocês, estava comentando, inclusive em cima daquele desenho no slide anterior, que o que se baseia a eletroforese é justamente um material, né, passar por um gel, que a gente vai ver, né, que ele é formado, quer seja por poliacrilamida, por agarose. O fato é que aquele material biológico em questão que está sendo analisado, ele vai correr obedecendo-se um gradiente elétrico, né? Que ele corre o quê? Do polo negativo para o polo positivo, né? É uma técnica já de um bom tempo, né? Afinal de contas, foi descoberta há mais de 70 anos. Então, na hora que a gente fala, já é uma técnica da qual já vem se utilizando há um bom tempo, né? Então, é lógico que a partir daí a gente tem melhoria em termos de equipamentos, né? E, logicamente, até mesmo ao longo desse tempo, ela vem, de alguma forma, também, muitas das vezes, sendo beneficiada no sentido de diminuição de custo. Porque é inerente, né? É muito comum as técnicas começarem mais caras inicialmente, mas com o passar do tempo, o aprimoramento, o uso, né? Elas vão tendo essa acessibilidade maior. Então, embora ainda, por os nossos parâmetros, ela possa ainda ser considerada cara, mas é indiscutível, né? Que ao longo do tempo isso vem sendo minimizado, vem diminuindo,
e, logicamente, assim espera que possa ser cada vez mais acessível, né? Juntamente com o aprimoramento da técnica, que sempre, né, vem com o passar do tempo, né? Como eu falei com vocês, o contexto de explicação, o contexto ali de aplicabilidade dessa técnica é considerada simples, né? Pelo fator de ser preponderante essa corrente elétrica, essa diferenciação de cargas elétricas que a gente tinha falado anteriormente. Aqui, né, quando vem esses desenhos esquemáticos aqui, eu acredito que facilite, né, a gente em termos de entendimento, e que inclusive a gente vai ter a oportunidade de reforçar e verificar isso, não só essa técnica de eletroforese, como a aplicação dela em Weissenbrock, né, na nossa próxima aula prática que a gente vai ter, né, da nossa disciplina. Então, também é importante a gente destacar, já que a variabilidade aqui é justamente diferenciação de carga elétrica, como eu falei com vocês, a diferenciação ela se baseia, né, no material correr, entre aspas, mas ele corre do polo negativo para o polo positivo, né? E ele aqui, quanto maior for a corrente aplicada, né, maior será a velocidade com que haverá essa corrida, entre aspas, né? Quando na hora que a gente fala corrida, no sentido do material, né, transpor ali a malha, transpor o gel do qual ele é constituído, ele é colocado, né, ele é posto aí para correr diante dessa malha, desse gel, tá? Então, quanto maior for a corrente, obviamente, maior facilidade terá, né, para esse material correr de uma maneira mais rápida. Ai, perdão, não deu como segurar esse espirro, não, viu? Ai, ai. Ufa. Aqui, a Sara entrando, muito bem, Sara. Saúde. Ai, obrigada. Isso que a gente precisa, muita saúde. E engraçado, hoje em dia, a gente, principalmente no presencial, né? A gente fica com receio de espirrar perto das pessoas, né? Tem todo aquele cuidado, aquela questão de etiqueta de tosse e espirro, mas ainda assim, né? A gente sempre sabe, quando tem alguém tossindo também perto da gente, a gente dá uma olhada, né? Enfim, as coisas realmente vão dificultando para o lado da gente, né? A gente fica até sem jeito de espirrar, de tossir. Oh, meu Deus do céu. Mas online facilita. Bem, retomando, né? Existem tipos de eletroforese e tem muito a ver justamente com o tipo de gel do qual ser aplicado, né? Eu já até citei, mas nós podemos fazer eletroforese em acetato de celulose, em gel de agarose e em gel de poliacrilamida, tá? Então é importante chamar a atenção, o acetato de celulose, ele é utilizado de uma maneira mais específica, tá? Quando às vezes quer fazer uma análise mais contundente, mais específica do ponto de vista de proteico, tá? Então, não significa que se a gente estiver ali em termos laboratorial, que a gente não possa utilizar outros tipos de gel. Mas, né, quando você quer uma coisa mais específica, eventualmente sugere-se que esse gel de acetato de celulose seja o mais indicativo para esses casos onde se tem essa busca de material proteico, inclusive quando se quer fazer algum tipo de análise, né, presente, por exemplo, de material, por exemplo, sanguíneo, né, no caso de hemoglobinas, enfim. Então, são casos específicos, mas é aquilo, acho que a semana passada, inclusive, eu comentei com vocês. Quando se faz, né, se você imagina que eu quero propor, né, um projeto de pesquisa, vou fazer mestrado. Então, eu vou trabalhar dentro de um laboratório, eu e o meu orientador temos um objetivo, né, de uma determinada pesquisa. Então,
e a gente vai utilizar, por exemplo, uma técnica de biomol, tá? É fundamental que antes, né, em si, se faça uma revisão bibliográfica. Às vezes a gente ali, né, no início, acha que até o orientador está pondo a gente de castigo, porque normalmente as pessoas têm uma preguiça danada de fazer revisão bibliográfica, né? Quem está aí fazendo TCC, com vistas ao TCC, sabe disso. Mas, gente, é tão importante, por mais que você ache maçante ficar ali, né, procurando as palavras-chave, identificando os artigos, entrando ali para ver se aquele artigo é realmente aquilo que te atende, né, atende às suas expectativas. Gente, uma boa revisão bibliográfica é assim a base para um bom projeto e, consequentemente, para que você tenha ali, né, na elaboração do seu trabalho propriamente dito, sucesso. Por que eu estou falando disso nesse momento? Justamente por causa disso, porque nós temos dentro, por exemplo, aqui, no caso específico da eletroforese, às vezes você pode verificar que existem, embora você tenha a opção, né, de gel de agarose, de acetato de celulose, poliacrilamida, eventualmente, para aquela busca, né, eu quero pesquisar determinada característica, determinado material de uma determinada espécie, né? Se você fizer esse levantamento bibliográfico adequadamente, você consegue nortear ali e verificar qual que é o mais indicado para aquela sua pesquisa, né? E isso é muito importante. Ah, professora, mas eu não vou encontrar um artigo que faça o que eu vou fazer, porque o meu trabalho é inédito, lógico, é fundamental, mas é indiscutível que na grande maioria das vezes, a não ser que você e seu orientador queiram realmente inovar em absolutamente de tudo, estão ali com uma busca, né, uma questão inédita, ineditismo. Absurdo. Fora isso, a gente tenta realmente se basear em espécies semelhantes, em material semelhante que já foi pesquisado, né? Que se tem ali de registro de que aquilo dali foi adequado. Então é importante para a gente isso, né? Então, gente, agora aqui tá descendo chuva, viu? Então, trovoadas aí, qualquer coisa, não sei se deu para vocês ouvirem, mas qualquer coisa é porque tá realmente uma barulheira aqui de chuva. Então, isso é muito importante, tá? Então, é isso que se baseia, a partir do momento que se tem esses levantamentos aqui, esses diferentes tipos. Ah, Luciane, mas como que eu vou saber qual que é melhor, né? É isso que você vai fazer. Você vai fazer esse levantamento, você vai fazer essa busca. Existe, sim, né? Muitas das vezes uma indicação, uma melhor indicação, ou seja, melhores resultados eles possam ser obtidos para, né, para aquilo que você está perguntando, com determinado material, tá? Bem, e o Jajagarose, tá? Que ele, na verdade, é aquele que a gente utiliza, por exemplo, no nosso laboratório. A gente vai ali para o nosso dia a dia laboratorial, a gente vai fazer a técnica para a gente aplicar, né, praticamente o que a gente vê na teoria. A gente tem como objetivo o gel de agarose. Por quê? Né? Porque ali a gente está com fins didáticos. E o gel de agarose, ele é atóxico. Então, eu posso trabalhar com o gel de agarose sem maiores preocupações, né? A gente sempre tem ali, afinal de contas, todo o laboratório expira cuidados, por isso os EPIs, por isso todo o cuidado ali com a bancada, né? Mas existem substâncias químicas que eventualmente sejam conhecidamente tóxicas, das quais, muitas das vezes, eu preciso de uma capela de fluxo laminar, eu preciso ali ter um cuidado redobrado no manuseio daquelas substâncias, né? Que, eventualmente, aspirar
um determinado vapor possa conferir algum tipo de risco à saúde. Então, do ponto de vista didático, a gente sempre escolhe aquele material, né, do qual não, né, confere o aspecto didático, mas não confere risco a ninguém. Então, ele é sempre nosso modelo de estudo ali, né? Mas porque a gente está mais interessado na visualização e na segurança geral, né? Então, isso daí é fundamental. Então, ele é um tipo de gel, mas isso não significa, por exemplo, que ele também não possa ser o seu motivo de escolha numa determinada pesquisa. De repente, possa sim, né? É um tipo de material que confere facilidade de trabalho e bons resultados também, né? A gente só tem que ter esse cuidado, esse zelo de não fazer escolhas aleatórias, porque na hora que eu estou ali trabalhando de uma maneira específica, em que o meu resultado, né, a qualidade do meu resultado faz toda a diferença ali para que eu possa apresentar, finalizar, realmente concluir, né, tirar análises. Então, obviamente, aí você vai ter outros critérios para ajudar nessa sua escolha. Mas ele é um ótimo material, né, a ser trabalhado. E o gel de poliacrilamida, né? Que ele é muito objetivo ali em fracionamento de macromoléculas, principalmente DNA, tá? Só que o poliacrilamida também tem lá os seus cuidados a mais que precisa na hora do manuseio, né? Na hora de fazer aquela mistura da poliacrilamida com a água que permite, né? Ali a gente leva a altas temperaturas para que aquele material de fato, né, possa posteriormente polimerizar. Então, no caso da poliacrilamida em específico, seja muito bem utilizado, principalmente indicado para esse material de DNA especificamente, mas a gente precisa de um cuidado mais ali, né, mais específico, mais cuidadoso ali no manuseio e no preparo do gel. Logicamente, posteriormente, né, para a gente estar aqui, igual essa imagem mesmo, né, uma imagem do qual a gente tem um gel de poliacrilamida, a gente percebe o material que correu aqui, né, tem uma observação em termos das bandas, mas é que é um material que foi corado, né? Então existe a necessidade de uma coloração. E para isso, né, nós precisamos de corantes. Existem alguns corantes mais específicos, né, que têm uma maior especificidade, têm uma maior afinidade com o material que eventualmente quer se observar, né? Então, esse é outra característica de análise também. Quando a gente faz ali naquela revisão bibliográfica, você pensa, nossa, e é interessante, gente. Acredito que vocês que já estejam trabalhando com TCC, talvez já tenham tido essa sensação. Quando a gente está, né, fazendo uma referência, um levantamento de referência bibliográfica, e a gente encontra um artigo que ele fala justamente aquilo que você queria, que é justamente aquilo que te serve, é tão bom, né? É tão gratificante. Você separa aquele artigo ali com um carinho tão grande, né? Não só um, normalmente a gente vai ter ali, né, inspiração e utilizar de vários ali, principalmente no que se refere, né, quando a gente coloca ali na parte experimental, em termos de mestrado e doutorado, a gente precisa de um arsenal muito grande de artigos para fundamentar, inclusive para justificar, né? Porque quando a gente fala de metodologia, quando realmente você coloca ali uma parte experimental, você precisa de justificar, inclusive, para a banca, né? Por que você fez isso? E eles perguntam por que você usou determinado gel, por que usou determinado corante, não o outro. Eles até fazem isso, é aquela jogadinha, né? Por que você escolheu? Né? Então, é importante você falar, eu me baseei, dentro da minha pesquisa, né, eu identifiquei determinado, né, inseticida. Ficou mudo? Luciene,
Luciane, eu acho que você caiu. Mas como é que ela vai te ouvir se você. Se ela caiu? Às vezes ela mutou, não sei. Ah, mas ela tá travadinha ali também, olha lá. Avisem pra ela no WhatsApp, por favor. Eu não tenho. Vai, Lara, faz alguma coisa útil. Obrigada, amigo. Eu tô aqui pra somar.